Se você visse este gráfico da população humana ao longo dos séculos, você poderia estar imaginando que provavelmente estamos caminhando para uma explosão demográfica total. Um planeta superpopuloso, escassez de alimentos, com recursos naturais cada vez mais escassos e crescentes conflitos regionais. Com a tecnologia moderna, nos tornamos tão bons em proteger a população humana com a medicina moderna, a agricultura moderna, a gestão de saneamento básico, entre outros avanços, que esquecemos de olhar mais profundamente para os dados que os gráficos estão nos apontando. O assunto é polêmico, mas vamos descobrir juntos que futuro nos aguarda e se a tecnologia pode fazer algo para amenizar ou postergar um iminente colapso populacional global. Seja bem-vindo ao Explore Tecnologia, um canal que explora os impactos da tecnologia em nossas vidas. Se você gosta do nosso trabalho, curta nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. No ano 400, a população mundial era de apenas 242 milhões, conforme cálculos e projeções. É incrível que seria necessário mais 1000 anos para dobrar a população, pois no ano 1500, na época em que Cabral alcançou o Brasil, éramos 503 milhões e dobraria novamente para 1 bilhão em 1805, apenas 300 anos mais tarde. Em 1927, duplicaria novamente para 2 bilhões em apenas 122 anos e em apenas 49 anos depois disso, duplicaria novamente para 4 bilhões em 1976. A próxima duplicação aconteceu apenas em 2022 e atingimos uma população de 8 bilhões, 46 anos depois. Você deve estar curioso e tentando, a partir desses dados, calcular que a população mundial ultrapassará os 16 bilhões por volta de 2070. Mas não será o caso, pois ainda estamos crescendo, mas não mais exponencialmente. A população está crescendo mais lentamente a cada dia, e isso significa que, contrário ao que a maioria das pessoas pensa, não cresceremos indefinidamente. A população mundial atingirá um patamar máximo e depois começará a cair e cairá muito rapidamente. No Brasil, o censo de 2022 teve uma defasagem na estimativa do governo em 4,7 milhões de pessoas a menos que o previsto. Com sua população de 203 milhões de pessoas, as projeções indicam que a população começa a regredir em 2035. 23 países, incluindo a China, a Espanha, a Itália, o Japão e até mesmo a Rússia, provavelmente verão suas populações em declínio até 2100. A queda projetada para o Japão é particularmente dramática. Pesquisadores apontam que a população do Japão, que teve seu pico de 128 milhões em 2017, vai chegar a apenas 53 milhões no final do século. Isso é quase 60%, destaca o livro de Paul Ehrlich, de 1968, Bomba Populacional. Ele foi um dos primeiros a propor que a explosão populacional seria seguida por uma escassez de recursos que mais tarde levaria à fome e à guerra e, finalmente, entraria em colapso no ano de 2000. Mais tarde, em 1972, pesquisadores do MIT chegaram a uma conclusão semelhante, mas estabeleceram o prazo de colapso em torno de 2040, causado também pelo esgotamento dos recursos, poluição e colapso social. Estas previsões afetaram a política pelo mundo todo. A China impôs a política de um filho, que reduziu o crescimento populacional pela metade entre 1970 e 1976. Outros países tiveram decisões semelhantes, como por exemplo a Índia, onde os programas de televisão transmitiam a necessidade de um controle de natalidade quase que diariamente. Em 2021, a previsão das Nações Unidas era que a população aumentasse para 11 bilhões até ao final do século.
E assim como eu, provavelmente você deve ficar surpreendido ao descobrir que estamos indo na direção totalmente oposta. Pois estudos recentes, por exemplo, o encomendado pela organização O Clube de Roma, prevê que se as tendências atuais continuarem, a população, que é atualmente de 7,96 bilhões, atingirá o pico de 8,6 bilhões em meados do século e depois diminuirá drasticamente em quase 2 bilhões antes do final do século. Outro estudo da Universidade de Washington publicou a previsão de que a população aumentará para 9,7 bilhões até 2064 e depois cairá para 8,8 bilhões até 2100. Embora possamos cair para 6,3 bilhões, se a projeção do crescimento sustentável da ONU for atingida, isso representa uma queda de 3,4 bilhões de pessoas em apenas 34 anos. Veja que levamos 42 anos para crescer de 4,56 bilhões para os 7,96 bilhões em que estamos hoje. Isso significa que a queda projetada é mais rápida do que o crescimento que tivemos durante esses anos. Então, uma coisa está clara: é muito provável que estejamos vivendo numa época em que há o maior número de seres humanos neste planeta do que jamais existirá. Então pare e reflita sobre isso e deixe-nos saber o que você acha. Temos sorte de viver neste momento único? Temos azar? Vamos lá, deixe seu comentário abaixo. Então a pergunta natural é: por que com toda essa população as tendências ficam apontando para um colapso? Os ambientalistas podem ficar tentados a explicar que era isso que eles temiam, que o mundo não pudesse lidar com tantas pessoas, usando suas teorias, por exemplo, da chamada teoria da placa de Petri, que seríamos como bactérias crescendo em uma placa de Petri, e chegará um ponto em que não caberá mais pessoas, e então também não haverá mais comida disponível. No entanto, esse não é o caso, porque os humanos dominaram o meio ambiente desde que deixamos de ser nômades. O problema é que as taxas de natalidade e as taxas de fertilidade estão em colapso. A taxa de natalidade é o número total de nascidos vivos por cada 1.000 pessoas na população durante um determinado ano. Se as taxas de natalidade entrarem em declínio, então não haverá crianças suficientes para compensar o número de pessoas que morreram durante o mesmo ano, levando a uma população reduzida. Para que sejamos justos, se não considerarmos a imigração legal, o declínio na taxa de natalidade não é novidade. Essa começou por volta de 1760, no início da Revolução Industrial, que foi causada principalmente pela modernização e depois pela urbanização. À medida que as pessoas se mudaram para grandes cidades, as mulheres começaram a estudar, trabalhar e a perseguir outros objetivos de vida além de serem mães, levando a uma taxa de fertilidade reduzida. Outro fator importante que reduziu as taxas de natalidade foi o fato de que a taxa de sobrevivência das crianças até a idade adulta aumentou drasticamente no início do século XX. Metade dos seus filhos provavelmente morreria quando crianças. No entanto, naqueles tempos em que a maioria das pessoas tinha fazendas familiares, precisavam dessas crianças para trabalhar nos campos e ajudar no sustento das famílias. Então as famílias precisavam ter muitos filhos. Agora quase todas as crianças chegam à idade adulta, então as famílias não precisam ter tantos filhos, mas seria como pensando: ei, preciso de 4 filhos para me ajudar na fazenda. Então, se metade vai morrer, deveríamos provavelmente ter 8 filhos o mais rápido possível. Hoje, se você quisesse 4 filhos, teria 4 crianças e provavelmente todas atingiriam a idade adulta. A taxa de fertilidade é o número médio de filhos que mulheres em idade fértil terá. Veja neste gráfico que a taxa de fertilidade vem caindo consistentemente nos últimos séculos e as projeções indicam que se manterá caindo por um bom tempo. Há ainda a fertilidade crítica, que é uma taxa que define quando uma população começa a entrar em colapso. Essa também é chamada de nível de fertilidade, pois indica exatamente quando uma população substitui a outra totalmente. A população começa a cair quando a taxa média de fertilidade cai abaixo de aproximadamente 2,1,
Isso significa que, em cada 10 mulheres em idade fértil, 9 têm 2 filhos e uma tem 3. Neste momento, está em torno de 2,27 e, de acordo com as projeções da ONU, cairá abaixo de 2,1 por volta de 2050 e abaixo de 1,7 por volta de 2100. Porém, essa é a média global. Na realidade, no país, as coisas estão bem piores na maioria das nações. 183 dos 195 países, incluindo os Estados Unidos, já têm taxas de fertilidade abaixo dos níveis de reposição. O mais baixo dos mais baixos é a Coreia, onde as mulheres têm 78 crianças em média. Isso implica que mais de 20% das mulheres coreanas não têm filhos. E você está se perguntando, e nós? Como está a taxa de fertilidade no Brasil? Nossa taxa está bem baixa, apenas 1,62 filhos. Nos Estados Unidos, ela é de apenas 1,66, também já bem abaixo dos níveis de reposição. A única razão pela qual a nossa população ainda não começou a entrar em colapso é por causa da imigração, é o que está conseguindo equilibrar o problema. A maior taxa de fertilidade do mundo é no país africano Níger, onde as mulheres têm 6,82 filhos em média. Não é de admirar que o Níger também tenha a maior taxa de natalidade do mundo, com 45 nascimentos por 1.000 pessoas todos os anos. Não sei se você sabe disso, mas a China não é mais a maior população do mundo. A Índia ultrapassou a China pela primeira vez na história em abril passado. Embora a taxa de natalidade tenha caído abaixo dos níveis de reposição em dezembro de 22. Há 10 anos, a taxa de fertilidade da Índia era de 3,5 e hoje é de aproximadamente 2. Agora, há uma longa lista de razões, mas um dos principais impulsionadores da queda da fertilidade hoje é que as mulheres desfrutam de uma melhor qualidade de vida, são mais instruídas e têm melhores oportunidades de carreira. Em muitos casos, hoje em dia, as mulheres dedicam-se à carreira e preferem decidir sobre uma construção familiar, ou se irão ter filhos bem mais tarde na vida. Porque, claro, quanto mais elas estudam e se dedicam às profissões, mais irá postergar a formação de uma família. Alguns outros motivos, de acordo com especialistas, são o fato de que muitas famílias e casais estão atrasando ter filhos devido ao quão caro é criar um nos dias atuais. No entanto, em geral, as mulheres que chegam aos 30 anos sem ter um filho têm apenas 50% de chance de ainda se tornar mãe. De acordo com uma pesquisa, 80% das mulheres que acabam não tendo filhos não pretendiam não tê-los, elas apenas adiaram a maternidade por muito tempo. Muitas pessoas hoje em dia, inclusive os homens, simplesmente também decidem não ter filhos. E ainda há os que simplesmente nem em relacionamento de namoro têm interesse. Muitas pessoas têm delírios e expectativas irrealistas que os impedem de relacionamentos sérios e formação de famílias. Isso pode, por exemplo, explicar porque na China, aproximadamente 240 milhões de pessoas, quase 20% da população, são solteiros, apenas com suas mídias sociais de entretenimento digital e seus ídolos. Criaram distrações para substituir o relacionamento entre pessoas e isso os torna menos propensos a terem filhos. Na verdade, é curioso saber, conforme dados levantados, que os jovens hoje simplesmente fazem menos sexo do que os das gerações passadas simplesmente por não terem interesse sexual. Com acesso a preservativos e pílulas anticoncepcionais, que é sem dúvida o maior fator nas taxas de natalidade mais baixas, hoje 60% dos casais europeus usam preservativos. Aproveitando, por que você não faz uma pausa por um segundo e deixa um comentário abaixo respondendo o que você acha desses fascinantes aspectos culturais? Seria interessante saber o que vocês pensam sobre o assunto. Agora você pode estar se perguntando, o que importa se houver menos humanos na Terra? Isso não é uma coisa boa? Reduzir a população em 20% ou mais não resultaria numa queda equivalente no consumo de energia, nas emissões de gases com efeito de estufa, o uso da água, entre outros, e não salvaria o planeta? Essa não é uma pergunta fácil de responder, especialmente
não sem pisar em alguns calos. Veja que o problema não é apenas a população em si, é, além disso, a forma como a sociedade é constituída. O problema é que a expectativa de vida aumentou, ao mesmo tempo que as taxas de fertilidade têm diminuído muito. Por isso, não se trata apenas de menos pessoas, estão nascendo bem menos, e também as pessoas estão vivendo muito mais tempo. O modelo populacional ideal seria uma pirâmide, onde a sua base seria a classe trabalhadora, para assim manter o topo onde são as pessoas já de idade. Hoje, em países como China, Rússia, Estados Unidos, Japão e a Coreia, entre outros, essa pirâmide se transformou em quase um quadrado. O grupo demográfico que mais cresce no mundo hoje são pessoas com mais de 85 anos. Para se ter uma ideia de quão ruim isso será, em 2100, estima-se que o número de crianças menores de 5 anos diminuiu de 681 milhões em 2017 para 400 milhões no final do século, enquanto o número de pessoas com mais de 80 anos de idade disparou de 141 milhões em 2017 para projeções de 866 milhões até fim do século. Acabaremos com uma pirâmide invertida em algum momento, e é por isso que Elon Musk cita que a civilização termina em fraldas geriátricas. Esta geração está tendo menos filhos, e então haverá menos pessoas em idade reprodutiva na próxima geração que provavelmente também desejarão evitar ter filhos, e assim o ciclo fica cada vez mais vicioso. Você pode estar pensando, oh meu Deus, esses caras estão malucos, a população está aumentando. Mas as derivadas de projeções dizem o contrário. Duas grandes causas para o colapso populacional da China são uma queda vertiginosa da taxa de fertilidade e a redução da taxa de natalidade. Ainda acrescenta um aumento na expectativa de vida, que já está em 81 anos, e você tem uma tempestade perfeita de envelhecimento populacional. A grande tacada de alguns países afetados por essa situação, como os Estados Unidos, é a sua grande conveniência para com os imigrantes, pois há muitos trabalhadores querendo viver nesse país. A maioria das pessoas não entendem completamente o risco de um grande colapso populacional e outras ainda acham ser positivo. Imagina em se tratando de, por exemplo, infraestrutura, negócio, bens e serviços. Esses sistemas foram projetados para serem construídos para uma população crescente, não foram construídos para o declínio. Por exemplo, toda cidade ou vila que tem um corpo de bombeiros e um departamento de polícia, esses serviços são financiados pela população trabalhadora. O que acontecerá se a população da cidade diminuir ao ponto de não houver recursos suficientes provenientes de impostos para financiar esses sistemas? Poderemos ter cidades onde já não poderão dar-se ao luxo de ter a polícia ou bombeiros, e poderá entrar em colapso e o caos reinar. Imagina que o sistema de aposentadoria, segurança social, pensões ou outros planos de aposentadoria são uma espécie de esquema de pirâmide. É provavelmente o esquema de pirâmide mais amado de todos os tempos, mas é mais ou menos isso que é. O pagamento médio da Previdência Social no Brasil é necessário quase 20 trabalhadores para pagar um casal de aposentados. Agora, imagina as mega aposentadorias que temos nesse país. O que acontecerá quando pararmos de ter filhos? E com falta de pessoas trabalhando para pagar essa conta, o sistema entraria em colapso. Na verdade, no Brasil, o sistema de previdência social já não arrecada o que paga. Imagina daqui a 30 anos, quando a diminuição populacional for mais intensa e o número de idosos cada vez maior, significa menos pessoas pagando impostos e mais pessoas sendo cuidadas pelo sistema de previdência e de saúde. Isso trará cada vez mais pressão sobre esses sistemas em todo o país. Haverá uma redução da força de trabalho em países como os Estados Unidos, Alemanha e a China, que terão de depender da imigração para manter suas economias funcionando adequadamente. No entanto, é mais do que provável que países farão fortes mudanças políticas que afetarão você e eu de alguma forma. Exemplos de tais políticas incluem fazer as pessoas trabalharem mais tempo. Isso significa aumentar a idade de aposentadoria.
Em países como Grécia, Dinamarca, Islândia, Israel e Itália, todos já aumentaram a idade de aposentadoria para 67 anos, a mais alta do mundo. Em última análise, os países com maiores riscos de colapsar estão estudando projetos para incentivar o comportamento natural da criação de filhos, seja com isenções de impostos ou até ajuda financeira para que os pais desencorajados tenham seus filhos e consigam criá-los decentemente. A humanidade tem que resolver esse dilema, pois com menos recursos disponíveis, por exemplo, para a aposentadoria, toda a economia é atingida. Agora, qual é o número exato de pessoas na Terra? Não sei a resposta correta, mas direi que o que estamos vendo é um monstro a cerca de 30 anos de distância que ninguém está falando ou se preocupando, mas está absolutamente bem estampado no nosso horizonte e é algo com que devemos nos preocupar. Sinceramente, este é um problema que os cientistas não sabem se pode ser superado e pouca coisa a tecnologia atual pode fazer. É mais uma questão de comportamento social. Mas uma coisa é certa, gostaríamos muito de saber o que você acha disso tudo, o que está errado, o que podemos fazer. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Volto a solicitar que curta nossos vídeos, se inscreva no canal para mais curiosidades sobre o mundo moderno. Será um prazer ter você conosco. Obrigado e até breve.